importante evento que discute principalmente pastagens, mas muito mercado, o João Pedro Dias, nosso consultor de agronegócios, está lá e ele tem conversado com muita gente importante para falar sobre pecuária de corte, sobre o mercado da pecuária. Ele conversou com Alcides Torres, falou sobre os fundamentos, sobre as tendências, o que nós devemos ter quando se fala de mercado físico e mercado futuro, e a entrevista você confere agora. Alcides, nesse momento que se tem tantos números na pecuária, o BGE lançou essa semana 239 milhões de cabeça, o USDA fala em 196, a ABIEC fala em 215 milhões de cabeça. Como é que se traduz para esse senhor e para essa senhora que está assistindo a sua opinião a respeito do balanço, do número real de pecuária de corte no Brasil? Olha, esses números todos, eles são diferentes porque são levantados de maneira diferente, tá? O que a gente precisa analisar numa divulgação dessa é a tendência. Tá? Os números absolutos em si importam menos, o que importa mais, é claro que para um cara que compra boiada ele precisa saber números absolutos, tá? Mas a gente precisa saber a tendência para saber se a pecuária está em crescimento, se está em retração e por que isso está acontecendo, tá? Os números da Scott Consultoria, que é mais um dado para confundir o público, não é? Nós acreditamos que o rebanho de pecuária de corte seja em torno de 160, 170 milhões de cabeças, e quando a gente soma a pecuária de leite, isso vai a 230, 240. Por que isso? Porque o censo no Brasil é declaratório. Então eu tenho lá uma vaca azeboada que produz 1 litro de leite por dia, eu falo que é vaca de leite. Porque desse produto eu faço queijo, faço iogurte, eu faço essas coisas todas, né? Então, a identificação deveria ser diferente, tá? Tanto é assim que quando a gente levanta o rebanho de leite brasileiro, a produtividade é baixíssima. Mas eu estou nesse bolo todo, tem rebanho, tem Nelore, tem Guzerá, tem tudo. Aqui não são bovinos dedicados à raça leiteira. E quando o leite está ruim, ele bota um touro Nelore em cima da vaca de leite dele. Também tem isso, né? Então, vamos dizer assim, os números todos, a gente precisa, em resumo, analisar a tendência e não os números absolutos em si. Agora vamos falar sobre esse ano. 150 dias sem chuva na maior parte do Brasil. Você vê hoje a vacada parindo em condições muito ruins de score. Você vê novilha com bezerro pequeno, que ela, não sei se ela vai segurar esse bezerro. Um abate que a IBGE fala que pode chegar a 39 milhões de cabeças esse ano no Brasil. Esse cenário, até que ponto você como consultor e como você analista, você vê o próximo ano, 2025, em termos de oferta de animais e em termos de oferta de carne no mercado brasileiro? Olha, com relação à oferta de carne, a gente vai ter oferta suficiente para atender o consumo interno e exportação, tá? Por que o mercado externo está ávido? Nós vamos ter um recorde de exportação, porque eles estão com medo que o Brasil sofra uma depressão, ainda mais porque o SDA soltou um número menor, tá? Mas o que eu vejo? Eu vejo um atraso de maneira generalizada com relação à reforma de pastagem, semeadura de grãos, então nós vamos ter consequências futuras sim. E com relação à queda de qualidade da bezerrada que vem pela frente, a própria B3, né, você que é um especialista nisso, já está precificando boi a 270, porque o sentimento é de queda de qualidade do produto e queda de produção. Mas ainda assim, como na pecuária brasileira os números são mais ou menos, a gente ainda teremos, né, com certeza, mesmo entrando no ciclo de alta, de produção suficiente para atender o consumo doméstico e o consumo externo também. Para fechar, Alcides, o tema do teu evento é intensificação de pastagem. Eu acho que cada vez mais o pecuarista brasileiro tem que olhar o pasto como uma cultura permanente. Não dá para aceitar que esse pasto degrade. Você sente isso nessa geração nova de pecuarista, essa preocupação? Olha, é uma transição, é claro, porque a gente precisa analisar da seguinte modo. Quando a gente estava abrindo o Brasil, abrindo as florestas, etc., eu não tinha muita preocupação em
aumento de produtividade, porque era mais barato eu derrubar um alqueire de floresta do que eu calcarear, adubar e fazer qualquer coisa. Eu usava fertilidade natural, tá? Mas isso foi na década de 70. Isso já tem 50 anos, meio século. E agora as coisas estão mudando. Então, sim, existe essa preocupação, mesmo porque a lei ambiental é draconiana, você não pode mais derrubar nada sem nenhum propósito muito claro e com uma autorização na mão, né? Então a tendência é que a gente intensifique a produção de pastagem, é por isso que tem um evento. Então, manejando o solo, manejando a planta e manejando o animal. E aí entra a genética também. Então, a tendência dessa nova geração de pecuaristas, e são jovens, é que a gente faça as coisas de maneira a produzir mais por hectare, tá? Por que a gente não produz mais, então, já? Porque o mercado não absorve. Tá? O que vai determinar a velocidade da adoção da técnica é preço. E se a gente tiver preços interessantes, nós vamos ter uma adoção maciça de tecnologia. Lembrando que, por exemplo, ainda hoje no Brasil, a suplementação, que é uma técnica simples, ainda não é feita em todo o rebanho brasileiro.